Pessoal, tudo bem? Vamos começar a ver alguns tipos de função. Então vamos ver primeiramente aqui a função constante. Então uma função é constante quando ela tem essa forma aqui f de x, que é igual a b, onde esse b aqui ele pertence aos reais. Então, por exemplo, a minha função f de x, que é igual a menos 4, é uma função constante. Agora o gráfico de uma função constante, o gráfico, por exemplo, da função f de x, que é igual a b. Então o gráfico da função constante, ele vai ser uma reta paralela ao eixo x, que vai passar pelos pontos que tem a ordenada b. Então, por exemplo, ele vai passar aqui pelo esse ponto 0b. Então aí o nosso gráfico vai ser uma reta paralela ao eixo x, passando aqui pelo b. Por exemplo, o nosso caso aqui f de x, que é igual a menos 4. Então, esse gráfico, vamos colocar aqui o eixos, esse gráfico ele vai passar aqui pelo menos 4, então vai ser uma reta paralela ao eixo x, que vai passar aqui pelo ponto 0, menos 4, pela ordenada menos 4. Isso porque, se a gente for fazer uma tabela, por exemplo, com os valores de x e os valores de f de x, que é y aqui, então vamos adotar, por exemplo, para o x menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, se a gente for calcular as imagens, aí usando a fórmula aqui, usando a lei da função, que é f de x igual a menos 4, então se eu for calcular, por exemplo, a imagem do menos 2, então pela fórmula vai dar menos 4. Então aqui vai ficar o ponto menos 2, menos 4. Então aqui a gente vai ter o ponto menos 2, menos 4. A mesma coisa aqui, se eu for calcular a imagem do menos 1, vai dar menos 4 também. Então eu vou ter o ponto menos 1, menos 4. Então outro ponto aqui do gráfico, a imagem do zero, pela fórmula vai dar sempre menos 4. Então aqui a imagem do zero vai ser o menos 4. E assim é para os outros pontos também. Então qualquer ponto que eu calcule a imagem do 1, então eu vou ter o ponto 1, menos 4, 2. Então eu vou ter o ponto 2, menos 4. Então eu vou ter vários pontos aqui, infinitos pontos, que vão formar essa reta que vai ser paralela ao eixo x. Então, modelos que surgem com a função constante. Então, por exemplo, a temperatura do corpo humano. Então, a temperatura do corpo humano, a temperatura em graus Celsius do corpo humano, ela é uma função constante em relação ao tempo. A gente pode considerar que quando o tempo passa, a temperatura do corpo humano ela praticamente permanece a mesma. Então a gente pode considerar como sendo um modelo de uma função constante. Então vamos supor que a temperatura aqui permaneça, para algumas pessoas, 36 graus e meio. Um outro exemplo, vamos supor que você tem uma caixa d'água. Então nessa caixa d'água você tem 500 litros de água, e vamos supor que a água, não tem nem água entrando nem saindo aqui dessa caixa d'água. Então a gente pode dizer que o volume em relação ao tempo, em função do tempo, ele vai ser também uma função constante. Se a gente for fazer um gráfico aqui, no caso a gente vai ter o V e o eixo T aqui, e o gráfico vai ser uma reta paralela ao eixo x. Vamos supor que essa caixa tem 500 litros. Então ele vai passar aqui pelo ponto 500 aqui, que vai representar os 500 litros. Um outro exemplo, vamos supor que eu tenho um retângulo aqui.
Então vamos considerar esse retângulo com lados 4 e 2 e vamos imaginar um triângulo onde a base do triângulo ela vai coincidir com a base do retângulo e o vértice oposto a esse lado do triângulo ele vai estar aqui nesse lado superior do retângulo. Então vamos colocar um vértice aqui e vamos imaginar que esse vértice aqui está a uma distância x desse canto superior aqui do retângulo. E esse vértice vamos imaginar que ele pode ser deslocado aqui nesse lado do retângulo e esse x aqui vai variar. Então, por exemplo, se eu aumentar um pouco esse x, eu já vou formar um outro triângulo, né, uma distância x aqui. E aí a pergunta que a gente faz é assim, a área desse triângulo em função desse x, como é que ela se comporta? Então a gente sabe que a área de um triângulo é a base, que no caso aqui é 4, vezes a altura. Aí observe que a altura aqui de qualquer um desses triângulos vai ser 2, que vai coincidir aqui com a altura do retângulo, dividido por 2. Então fazendo a conta aqui, a área de qualquer um desses triângulos aqui vai ser 4. E aí nós vamos ter uma função constante. Observe que a área em função dessa distância x aqui, ela é sempre a mesma, sempre vai ser 4. Então nas próximas aulas nós vamos ver outros tipos de funções. Então já na próxima aula vamos ver a função polinomial do primeiro grau. Então até lá e obrigado.